Tirei o pau no gato, mas o gato... Com o tempo a gente vai se acostumando com a ideia. É um pouco difícil, mas a gente tenta fazer o melhor. Que idade você tinha quando veio pra Vitória? Eu tinha 16 anos. Uma em cada 5 crianças nascidas no país é filha de jovens entre 10 e 19 anos. De acordo com o DataSUS, somente no Rio Grande do Sul, entre 2013 e 2016, foram 86 mil nascidos vivos de mães adolescentes. Gravidez precoce, gestação indesejada, não planejada. Nesse contexto, a maternidade tem muitos nomes e muitas causas. No TVE Repórter de hoje, o olhar de quem está à espera e a perspectiva de quem já enfrentou esses desafios. Vitória perdeu a mãe aos 4 anos de idade. Ela e os irmãos foram criados pelo avô. Aos 14 anos, casou com Marcos. Aos 16, o primeiro filho. No dia 21 de fevereiro de 2017, amamentou pela primeira vez. A expectativa que eu tinha, que eu morava com a minha sogra na época, era ter a minha casa, ter um trabalho, que eu não trabalhava na época. Meu marido também não trabalhava, mas depois ele saiu, mas... O meu medo era esse, não ter condições e não ter estrutura para tudo isso. Helena trouxe doçura para a vida dos pais. Junto veio a mudança de rotina e o aumento da responsabilidade. Eu levanto cedo para levar ela para a creche, de manhã eu fico limpando a casa, de tarde eu trabalho e de noite eu vou para aula. O pai dela trabalha de manhã até a tarde, final da tarde. E ele cuida dela para vir para o colégio. É um pouco difícil, mas a gente vai se dividindo. Em 2, em 3. Ela quer mamar. Vitória conseguiu manter a escola e teve apoio do marido. Uma história em comum. A maioria das adolescentes deixa os estudos para se dedicar ao filho. Conforme o Ministério da Saúde, 66% dos casos de gravidez em adolescentes não são planejados. Porque mesmo aquelas meninas, que são poucas, mas tem, que planejaram a gestação, né? Então elas têm um namoradinho, elas se apaixonaram, os dois resolveram juntos que vão iniciar uma família, né? Então, muitas vezes essas também se assustam quando se veem grávidas, né? Porque, na verdade, a adolescência é um turbilhão de emoções. Uma hora tu quer uma coisa, outra hora tu já não sabe se quer aquilo. E junto com isso vem uma gestação, que mesmo em mulheres com mais idade, também assusta. A região com mais filhos de mães adolescentes é o Nordeste, que contabiliza 180 mil nascimentos, seguida da Sudeste, que registra 179 mil. A região Norte vem em terceiro lugar, com mais de 81 mil nascidos vivos, seguidos da região Sul, com 62, e Centro-Oeste, com 43 mil. Em Porto Alegre, o Hospital Presidente Vargas é referência para jovens gestantes. Após descobrirem a gravidez, muitas enfrentam a fila nesse corredor para iniciar o pré-natal. O hospital atende 100% pelo SUS e tem um programa específico para mães adolescentes, o PAIGA. A assistência é multidisciplinar. Por mês, são cerca de 500 atendimentos. O programa de atenção integral à gestante adolescente iniciou há mais de 30 anos. Os profissionais da emergência notaram a relação dos casos de maus tratos infantis e a pouca idade dos pais. O PAIGA já foi mais amplo, mas ainda que faltem recursos, é essencial no acolhimento. As meninas entram no programa através do pré-natal, né, através da gineco-obstetrícia, passam por avaliação psicológica, pela avaliação social e, eventualmente, existem algumas questões relacionadas à saúde mental, por exemplo, um quadro depressivo ou problema com uso de substâncias, uso de drogas. As nossas meninas não têm muitas oportunidades, muitos sonhos. Então as questões ficam bastante focadas nessa questão, que significa poder ter uma família.
Então, é um arquétipo que é muito forte, é muito poderoso, né? Então, assim, internamente tem a história, tornar-se mãe é tornar-se a principal dentro daquela relação familiar, né? Com esse poder de gerar vida. Mas tudo isso não é na consciência que acontece. Em primeiro momento é o susto mesmo. Nós temos meninas, às vezes, de 11, de 12, de 13 anos, gestantes, né, que serão mães. E, às vezes, os pais também, os meninos, né, com idade bem precoce. Né? É comum a gente ter pais de 14, de 15. Então, sempre o serviço social, o assistente social, ele vai abordar essas famílias no sentido de buscar suporte para esses adolescentes poderem exercer essa maternidade, essa paternidade. Algumas situações se repetem. O não uso do preservativo, a menstruação atrasada, a angústia de contar para a família. Foi o que aconteceu com Eduarda. Ela, 14, Vitor, 15. Após fazer o teste no posto, veio a dúvida. Como eu vou contar pra minha mãe agora como é que vai ser a reação dela? Daí eu cheguei em casa, dei um papel pra ela, mãe, eu não tô grávida, falando, né? Mas eu sabia que eu tava. Daí ela leu o papel, tu tá grávida, Eduardo? Só que daí ela começou já a me xingar, falar, desesperada, sabe, nervosa. E eu, nossa, eu nem falei nada na hora quando ela começou a falar, assim, só baixei a cabeça e deixei ela falar. Não é o que a gente quer, né? Muito cedo, né? Imagina. A irmã dela, sim, com 16, né? O irmão dela também, com 16. Foram aos 36 para 37, eu já estava com meu primeiro neto. Em seguida veio o segundo. E a mãe continua sendo a mãe. Então, as adolescentes que engravidam em camadas populares, em geral, elas têm um apoio familiar muito maior do que camadas médias e altas, né? Porque existe essa cultura, essa história transgeracional de se engravidar. A mãe engravidou aos 12, né? A avó engravidou. Então, isso também é importante quando a gente trabalha com gestação na adolescência, né? Poder se dar conta desses padrões culturais, né? Que se reproduzem e que, às vezes, aquilo que pode parecer, né, incomum, naquela família, esse é o padrão. A casa de Dona Marisa é como seu sorriso, aberto e acolhedor. Foi mãe aos 18. Eduarda é a terceira filha. A caçula teve um nascimento curioso. Ela já era avó. Eu fui fazer a cirurgia da vesícula e eu estava com o útero inchado. Aí os médicos ficaram comigo, pensando que era alguma outra doença, né? Aí fizeram a eco e estava ela ali. Já estava com 6 meses de barriga e não sentia ela. Ela estava com 42 anos. A gestação com menos de 18 e acima dos 40 é considerada de risco. O fato de não reconhecer uma gravidez é comum e revela, em qualquer tempo, falta informação. Não adianta tu distribuir camisinhas e distribuir pílulas. Tu tem que chamar essa paciente, tu tem que ver se aquele método é o ideal para elas, se elas estão se adaptando bem com aquele método, né? Porque senão elas vão acabar não usando, esquecendo, né? Tendo uma ideia errada de como funciona aquele método. O início da vida sexual ocorre cada vez mais cedo, aos 10, 11 anos. Orientar também é papel da escola, mas nessa época não tinha palestra no colégio, foi agora que começou a ter. Daí quando elas falam sobre isso já é mais para prevenir doença mesmo, para auxiliar, usar camisinha, as coisas assim. Mas ninguém mais evite. Faltam 3 meses para Eduarda ter Pedro Henrique. Eu não pensava em engravidar agora, mais pra frente. Meu sonho era estudar, que eu continuar estudando, que eu quero ser advogada, né? Eu sempre digo pra ela, né? O negócio é ela, depois que estudar, depois ela vai ter que trabalhar também. Não depender de ninguém, né? São as grandes. Marisas e Eduardas. No fim, de um acordo entre as mulheres, segue a vida. No entanto, uma gravidez precoce é marca profunda. Há 30 anos, com 17, Márcia teve a Letícia. Quando eu fui para pegar o resultado do exame, positivo. E aí que foi a parte bem ruim, que foi assim. Aí quando a médica deu o resultado positivo, eu comecei a chorar, óbvio, uma adolescente chorando. Aí ela disse assim, mas na hora de abrir as pernas tu não chorou. Entende? Então a abordagem na época, para uma adolescente grávida, é bem complicado.
Ela escondeu a gravidez até os 6 meses e meio, quando a madrasta percebeu. Dias depois, entrou em trabalho de parto. Letícia ficou 2 meses na incubadora. Nessa história, ela encarou tudo sozinha. Deixei de ser adolescente para ser mãe. Então, tu não faz mais nada, não terminei os estudos na época certa, não saía mais para balada, que adolescente adora sair, fazer bagunça. Enquanto estava todas as minhas amigas vivendo a adolescência, eu estava embalando um filho. Eu com 27, com uma filha de 10 anos. E eu com muita coisa para fazer, muitos sonhos a ser realizados. Uma mãe jovem se comporta de modo diferente. Ela queria ter uma mãe velha. Eu queria ter uma mãe que se portasse como mãe, porque a minha mãe não se portava como mãe. É complicado, não foi fácil também. A questão do meu pai ser ausente durante muitos anos também. Me mostrar o exemplo que eu tinha que seguir. Entendeu? Hoje ela faz tudo isso com a minha irmã, mas eu não tive nada disso. Então eu tive que ver isso com as minhas sogras, com a família dos outros, com a família dos meus amigos. E eu via e ficava com inveja, assim. Quando Letícia chegou na adolescência, o medo. E me meteu o terror, eu já estava grávida já. Primeira vez que eu fiquei, eu já estava grávida. Eu fiquei horrorizada, assim, vai ficar grávida, meu Deus do céu. O teu medo era que ela repetisse a história. Exatamente. Eu tinha pânico, né, dela aparecer grávida. Márcia teve outra filha, Paula, aos 31 anos. Eu agradeço pela mana não passar a missa metade que eu passei, isso é bom? Já me ajuda, já alivia um pouco essa questão. Que como dizem, ter filho é padecer no paraíso, ter mãe adolescente também é padecer no mesmo paraíso. Ser mãe, ela envolve lado positivo e negativo. Existem os dois. Né? Não é só positivo. Não é só alegria. E não é só alegria. Então, é um misto de choro com risada, risada com choro. Com a Paula é diferente, não tem como comparar, né? Eu já sou mais madura para entender que cada idade, cada fase é um acontecimento. Exato. Diferente da Lê. Tá tomando café da manhã, almoço, janta, nem náusea nem vômitos, né? Foi surpresa, a gente não esperava. Foi um baque. Até porque eu me cuidava, né? Foi só um descuido que a gravidez apareceu. Fazer o pré-natal, escutar o coraçãozinho pela primeira vez. Maria Eduarda, 18 anos, espera por Evelyn, primeiro filho dela, terceiro do Luiz, pai de 2 meninos de relacionamentos anteriores. Conhecemos o casal enquanto esperavam pela consulta no Hospital Presidente Vargas. Uma cena rara, o pai presente. Varia de pessoa para pessoa, né? Tem aqueles pais que são presentes e tem aqueles pais que se forçam a ser presentes. Por exemplo, tem pai que só está ali por estar, só está de corpo presente, não dá atenção para a criança. E tem pai que é sempre apegado à criança. E eu estou tentando ser apegado à minha filha. A responsabilidade paterna é muito importante. Então, às vezes, esse menino está assustado, ele também não queria isso. Há atritos que a gente consegue solucionar aqui com uma boa conversa. E mesmo que eles não voltem a ficar juntos, que esse pai se responsabilize, né? Que ele vá visitar esse bebê, que ele vá, de alguma forma, ajudar e participar do crescimento desse bebê. Para depois passar em trabalho. Maria Eduarda começou a trabalhar aos 14 anos. Está no último ano do ensino fundamental. Enquanto o sonho de criança de ser veterinária se afastou, o de embalar chegou cedo. As irmãs dela foram mães com 16 e 17 anos. Já cuidei dos meus sobrinhos. Na realidade, cuidava muito de criança, né? Então, para mim, não vai ser dificuldade nenhuma. Acho que é importante também a gente se dar conta que essas adolescentes de camadas baixas, elas não são as mesmas adolescentes de camadas médias altas. Essas adolescentes, elas já têm uma série de responsabilidades. Em geral, elas são as cuidadoras dos irmãos, da casa. Então, assim, quando tem um filho, ela faz isso para ela e para o filho, para o parceiro dela novo, e não para a família dela de origem, né? Então, assim, isso muda substancialmente, mas ela é uma adolescente que já tem uma série de responsabilidades domésticas. A escolaridade é algo que sempre está muito junto com a gestação na adolescência, ou como um fator desencadeante, ou como uma consequência, um agravo da própria gestação. Então isso é uma coisa que a gente trabalha muito com a família sempre, de que ela siga
né, a escola, que a família possa fazer o suporte, porque ela precisa disso, para retomar a escola, para seguir na escola. Dobra, chuta, dobra. Os 3 primeiros meses foram muito difíceis para mim, porque eu não estava acostumada. Eu até voltei pro colégio antes de terminar minha licença, para poder um pouco arejar a mente, porque é muita informação para quem não está preparado. A gente acaba achando que é um mar de rosas e não é isso. Essa é a Manuela, aos 19. A maternidade chegou na vida dela aos 15 anos. Na foto, segura o Fernando no primeiro mês de vida. Hoje, com 3 aninhos, é esse espoleta aí. O Fernando vai fazer o quê, então? Olha! Ele passou... Mãe! Ele teve... Mãe! Ele teve muitas cólicas durante o primeiro período. Às vezes tu pensa que o teu filho vai nascer que nem tu, que vocês vão se entender desde o primeiro contato. Eu me disse que eu ia sentir isso. E eu achava que eu não ia conseguir alimentar ele. Nós dois não sabíamos direito o que tínhamos que fazer e acabou os dois errando, digamos assim. E os dois se desesperavam. Ele chorava e eu acabava chorando junto. O filho que eu quero ter. Haver uma sensibilização de todo o pessoal da saúde, assim. É difícil esse olhar. É difícil tu olhar para uma adolescente, então, sabe? Se tu não te prepara, tu acaba ficando brava fazendo a mesma coisa que os outros fizeram, entendeu? Mas por que tu fez isso? Olha o que tu fez, né? Tu estragou a tua vida, tu não vai estudar, tu não pensou no futuro. E na verdade a gente não pode agir assim, né? Isso não vai levar a nada, isso não vai ajudar em nada. A taxa de adolescentes grávidas no Brasil diminuiu nos últimos anos, mas ainda é alta. Entre 2000 e 2005, era de 80,9 nascimentos a cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 anos. Já entre 2010 e 2015, a estimativa é de 68,4 nascimentos. Em comparação, no Chile, são 49,3 e nos Estados Unidos, 22,3. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a mortalidade materna é uma das principais causas da morte de jovens entre 15 e 24 anos na região das Américas. Falar sobre sexualidade ainda é um tabu. E eu não sabia muita das informações, eu não conhecia boa parte dos anticoncepcionais, eu não sabia o que era basicamente a pílula do dia seguinte, eu não sabia como ela funcionava. A maioria das aulas de sexualidade que eu tive não ensinaram nem como usar a camisinha, era mais higiene pessoal, cuidado, isso. A gente largou os adolescentes, a gente deixou de se preocupar com eles como se a internet, as mídias, as redes sociais desse conta disso e não dá conta. Porque em casa a gente não consegue chegar com política social em casa, mas a gente consegue chegar com política social na escola. E isso precocemente, a gente tem que estar trabalhando com isso, assim, olha, os jovens estão no 6º, 7º ano, 8º, a gente tem que estar trabalhando com essas questões, de discutir gênero com eles, ou seja, assim, isso é fundamental, as meninas saberem negociar com os rapazes, negociar o uso de contracepção, saberem que elas também podem estudar, que elas não precisam ser só mães, né, que elas podem ter outras opções. É fundamental a gente trabalhar com serviços de saúde para acolher. Eles não são lugares assim acessíveis, acolhedores, nem para as meninas, nem para os meninos. Manuela faz faculdade e casou novamente. Nesse processo, o suporte da família foi fundamental. Eu tive apoio tanto do meu atual namorado quanto da minha atual sogra. A minha mãe, meu pai, todos me ajudaram o tempo todo que eu precisei. Eu talvez tenha muita sorte que algumas não tenham. Contar com o apoio da família não torna o caminho mais fácil, mas mais acolhedor. Agora imagine uma outra situação. Uma menina que sai de casa aos 10 anos de idade, fugindo de uma infância oprimida. Ela vem parar no centro de Porto Alegre sem conhecer ninguém. Sem rumo, é encaminhada para a FEBEM, hoje FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Com desejo enorme de mudar de vida e de estudar, ela consegue um estágio e aos 15 anos fica grávida. As opções, entregar a criança para adoção ou deixá-la numa casa de apoio. Nenhuma delas serviu para Érica.
Às vezes uma relação ela pode realmente mudar totalmente o curso da tua vida, né? É que nem eu digo, eu acho que a vida é feita de escolhas, né? Eu trago isso muito comigo. E eu escolhi ficar com meu filho e eu sabia que eu estava escolhendo um caminho que por aqui era mais fácil, mas eu escolhi vir por aqui, né? Mas por quê? Porque a minha consciência ia me cobrar um dia. A família de Érica vivia na zona rural de Porto Alegre. Na FEBEM, ela se negou a dizer de onde era. Assumiu a gravidez sozinha e, no limite de tempo para ter o bebê, conheceu Andréia, que, sensibilizada com a situação, se tornou tutora dela. Eles correram com a papelada toda, né? Eles eram uma família muito simples. Ela pegou a minha guarda, eu acho que foi numa sexta-feira, e eu ganhei de domingo, comecei a entrar em trabalho de parto. Quinta-feira, o Matheus nasceu. Ela tinha uma certeza. A minha mãe não me cuidou porque não foi cuidada. E a minha missão, enquanto aqui na Terra, neste momento, é que eu vou cortar esse ciclo. Tem que ser. Todos nós sempre, né, acabamos, de uma certa forma, reproduzindo um padrão que nos é próprio do nosso ambiente, da nossa cultura. Sim. Com o Matheus, quando estava pequenininho, que eu arrumei uma pessoa para cuidar dele, eu tinha 4 empregos nesta época. Sabe o que é ter 4 empregos? E ainda correr e ir lá de vez em quando e dar uma olhada no nenê? É dar para esses jovens possibilidades de ver um futuro a mais a longo prazo. Porque o que acontece? As pessoas vêm, né, elas não conseguem planejar muito tempo. Então, se ela sabe que, bom, se eu terminar o ensino médio, se eu me esforçar, eu depois vou ter continuidade, né, outras coisas interessantes, mais do que, né, ter filhos, então eu acho que essa é a possibilidade da gente romper com esse ciclo. Eu fui fazer a 4ª série com 16 anos amamentando o Matheus. Eu levava ele junto, estudava e fazia assim, ó, as pessoas me conheciam por saber que era um nenê. Esses nenê vai ficar muito esperto, eles diziam, né? Tá estudando junto. Tá estudando junto, então é muito complicado. Quando Matheus tinha 6 anos, Érica casou e teve mais 2 filhos, Armando e Gabriel. Aos 26, era mãe de 3 crianças. Não foi apenas só no início, né, da vida dela, com todos os percalços que ela teve, mas também durante, né, no meio, para chegar onde ela chegou hoje, quando a gente também perdeu o pai, né? Então, tipo, ela teve novamente mais um desafio muito grande de ter que criar 3 filhos, né, ao mesmo tempo, sozinha, sendo que 2 muito pequenos. Então, ela sempre foi uma pessoa que, cara, é inspirador ver a maneira como ela lida com a vida. E ficaram muitos resquícios psicológicos, né? Eu tenho muito pesadelo de madrugada que eu tô correndo com eles procurando uma casa. Isso ainda acontece nos dias de hoje. E deixa para mais tarde, né? Deixa para mais tarde. Queiram ser diferente, né? É bem complexa essa questão, acho que é multifatorial, assim, o que se coloca na gestação de uma adolescente. Mas tem fatores sociais, né, econômicos, de acesso, né, educação, a direitos bem importantes, que às vezes é negado assim, a esses adolescentes. Hoje em dia não é qualquer uma mãe ou pai que senta para conversar com o filho. O pai conversa com o filho homem é assim normal, mas como filha mulher é estranho. Se tiver que ser mãe, vai ser aos 80 anos. Tudo de bom e tudo de ruim ao mesmo tempo. Beijo na mãe. Te amo. Te amo. O filho pode estar com 40 anos. Pode estar ali a mãe velhinha e o filho bem mais velho também. Mas aquela preocupação da mãe nunca acaba. Aquilo ali é para sempre, né? O paraíso é o mesmo, gente. Só muda a hierarquia.